Olá, me chamo Chauana Carvalho, tenho 31 anos, é, sou especialista na área da beleza, com alisamento e tratamento de cabelo, mas hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, né, como que eu passei o processo para aceitar, né, e me assumir com o meu cabelo natural, sendo uma especialista de cabelos lisos. Eu resolvi, tem 8 anos que eu resolvi tirar o cabelo alisado, né? Já havia feito outros processos de transição, deixei a raiz crescer, chegava em 4, 5 centímetros de raiz, eu ia lá e ia lá e alisava novamente. Depois eu fui, cheguei até mais ou menos uns 10 centímetros, né, de raiz, e ali eu decidia ir lá e alisava novamente. Não me aceitava, ficava com muitos pensamentos, como que eu vou estar alisando um cabelo, como que eu vou estar atendendo um cliente com cabelo curto, né, cotó, como que o povo usa assim, sem, sem estar liso, né, pra poder, porque quem sabe, quem conhece, né, e tal, que chega num salão pra fazer um alisamento, pra mim o meu maior cartão de visita seria eu. E até porque eu me cobrava muito, né? E desde criança, na escola, em diversos lugares, ia no salão, ia num lugar, não conseguiam entregar o que eu queria. Sempre que ia no salão saía com o cabelo armado, muito feio, com muito volume. E naquela época era pra a gente, como é que se fala? A gente queria isso. Por conta, maior parte de bullying. Por a gente não ser aceito pela sociedade com os nossos cabelos. Tinha que ser, era padrão, tinha que ser cabelo liso, cabelo escorrido, que era bonito. Um cabelo com volume, um cabelo armado, era feio, né? E aí eu me tornei cabeleireira por conta disso. Porque eu ia num lugar em outro e não saía com o cabelo com o resultado que eu queria. E ali a minha avó foi e me pagou, né? Eu já fazia algumas coisas, já fazia unha desde os 11 anos. E ali eu comecei a mexer no meu cabelo, a alisar. Tive várias quedas, vários cortes químicos, né? Tanto que hoje as pessoas falam, nossa, você é doida, o cabelo tava enorme, você vai lá e corta. Sim, não tenho medo. Essa é a verdade, não tenho medo de ficar sem cabelo, gente. Eu sei que o maior medo das mulheres é de ficar sem o cabelo, né? De cortar. Eu atendi diversas mulheres, eu sei como que funciona, mas eu nunca tive medo. Com 9 anos, a minha avó me levou no salão. E nesse salão, a mulher fez um relaxamento e uma progressiva. Meu Deus. Foi a primeira vez que eu fui num salão e eu saí com o cabelo liso. O meu cabelo, ele batia na bunda. Ele era muito grande, era um cabelo crespo, mas enorme, com crescimento muito bom desde pequena. E o meu cabelo na bunda. Gente, eu nunca esqueço, é uma memória que não apaga da minha cabeça. A minha avó me levou, eu vim com esse cabelão, aí eu fui pular corda, fui brincar, e meu cabelo, né, com aquele balanço liso, enorme, lindo, perfeito. Aí, depois de uma semana, meu cabelo caiu. Eu tive corte químicos com 9 anos de idade. Meu cabelo, que eu fui lavar, e minha avó se desesperou porque assim, ela se sentiu culpada, mas hoje eu entendo que ela queria me agradar, ela queria me ajudar. E esse cabelo caiu todo, gente. Pensa uma criança de 9 anos, careca. Ficou assim. É que eu não tenho foto, né? Que naquela época não é essa era que a gente tá vivendo de fotos, que registra tudo. Mas essa memória eu tenho muito clara na minha cabeça. E aí minha avó se desesperou, começou a ir em perfumaria, nos lugares atrás de cremes, de coisas pra tratar o meu cabelo. Ali eu lembro até hoje, né, que eu falo, gente, usou muita escala e comprava aquelas ampolas de vitamina e colocava dentro do shampoo. Ou, desculpa, dentro do creme. E eu hidratei e tal. Rapidinho meu cabelo recuperou, cresceu. E ali, por diante, aí eu já não quis mais ir em salão. E comecei eu mesmo a fazer minha escova, minha prancha, arrumar o meu cabelo. Não tinha chapinha, não tinha as coisas, pegava as coisas emprestadas com as vizinhas. Mas enfim, passei um pouquinho, né, da minha infância. E depois, eu mesmo mexendo, não era profissional ainda, passava relaxamento. Ainda não era tão forte assim, só quem tinha progressiva era nos salões, não era hoje aberto que todos conseguem comprar. Fiz muito relaxamento. Tem umas fotos que eu olho, que eu tenho uma que eu cortei até, que era de um cartão de ônibus que tem aqui da minha cidade. Meu cabelo era aqui assim, ó, lisinho, corta. Horrível, gente. Eu olho pra aquela foto e falo, como eu amava esse cabelo. Porque ele não era bonito. Não era bonito. E passou. Quando eu fiz o curso de cabeleireira, entendi a cuidar, entendi como que funcionava. Meu cabelo, vai aparecer uma fotinha aí pra vocês. O meu cabelo, depois disso,
ficou melhor. Ficou um cabelo mais bonito, um cabelo mais alisado e cuidado. Porque eu aprendi a alisar e a cuidar e fui me especializando e virei uma especialista em cabelos, em tratamentos para cabelo liso e especialista em alisar cabelo progressivo. Porque aqui na minha cidade tem muito problema. Acredito que todas nós que tem cabelo crespo já passou por isso. Que vai no salão e as pessoas não... Mesmo fazendo um procedimento químico, que é pra não ter volume e não ter frizz, e o cabelo continua tendo, né, esse problema. E aí faz uma progressiva no lugar, mesmo o cabelo considerado ondulado, considerado um cabelo bom, que era pra ter um resultado muito melhor, não tem. Enfim. E aí eu me especializei, mas por quê? Pra cuidar do meu. E fui crescendo, crescendo. Sou referência aqui na minha cidade hoje, né? Muitas pessoas perguntam, progressiva é a Chauana. Só que hoje eu quero mudar isso, né? Eu analisando e tal, e eu falei, eu quero gravar conteúdos pro YouTube e tal, quero falar um pouco. E tentei várias ideias na minha cabeça, mas me veio, cara, meu cabelo. Porque esses 8 anos foram muitas experiências. E eu descobri coisas sozinhas, né? Assim, eu mesmo fui testando, fui vendo, pesquisei bastante. Mas eu confesso que muitas pessoas que eu vejo aqui cuidando do cabelo não é a mesma curvatura que o meu cabelo, porque o meu cabelo ele não tem cachos. Ele é tipo miojo, né? Ele faz assim. Eu descobri que depois que eu pintei, ele em alguns lugares faz. E aqui, ele é um 3C. Aqui nessa parte aqui, ele faz cacho. Mas o resto, assim, da minha cabeça, principalmente a frente, não faz. Então foram um tempo pra me descobrir, porque a gente vê, né, quer achar um cabelo parecido com o nosso. Cortei o cabelo. Nossa, gente, como eu fui massacrada. Como eu fui ofendida. Como as pessoas me ofenderam. Como as pessoas me julgaram. Como as pessoas olhavam pra minha cara e diziam: seu cabelo está ridículo. Como você, uma especialista em cabelo liso, faz isso com o seu cabelo, faz essa desgraceira no seu cabelo. Gente, é o meu cabelo natural. Só que eu digo, muitas das vezes, é uma mudança de dentro pra fora. Não adianta, não adianta. Às vezes muitas pessoas falam, a gente querer, mas a gente tem que mudar de dentro pra fora, a gente tem que se amar. Porque quando as flechadas, pedradas vier, não vai entrar. E a gente aprender a filtrar, não passar daqui, ouviu? Mas não desce pro coração. Porque se descer pro coração, vai inflamar e autoestima é tudo, né, gente? E assim, nem aí, uma cliente olhou pra minha cara e falou assim, você tá ridícula. O que você fez com seu cabelo? Seu cabelo é ridículo. Eu prefiro 1000 vezes alisado. Eu falei, você prefere alisado. Mas eu gosto do meu cabelo assim. Eu aprendi a amar meu cabelo assim. Então, a sociedade impõe muito o que a gente tem que ser, como a gente deve ser, como a gente deve andar, né? E por muito tempo a gente acaba sendo isso, porque a gente cresce, a família também te incentiva a falar, é cabelo duro, nossa, seu cabelo é duro, seu cabelo é feio. E sempre assim. E, enfim, eu decidi, cortei, comecei a cuidar e me amar. Gente, no primeiro dia que eu cortei, foi muito estranho, né? Eu nunca tinha tido cabelo curtinho assim, a esse nível. E a minha filha de 3 anos, na época ela tinha 3 anos, ela olhou pra mim, mãe, como que a gente vai pro shopping? Como que você vai sair na rua assim? Eu falei, saindo é o meu cabelo. Aí quem cortou pra mim foi uma sobrinha minha, né? Que cortou, até dormir na casa dela nesse dia. E aí eu levantei, falei, mulher, eu não tinha nada em casa, eu não tinha me preparado pra esse momento. Eu simplesmente olhei, falei, conversei com meu esposo e falei, bem, se eu cortar o cabelo, curtinho, assumir o meu cabelo, o que você acha? Ele falou, não vai ficar bonito no primeiro momento, mas eu te apoio, não tem problema. Que ele até brinca, nossa, eu vou andar com um homem na rua. Mas ele zoa porque a gente brinca muito, né? Mas ele super me apoiou. E aí a minha filha olhou, mãe, como a gente vai pro shopping? Como a gente vai sair desse jeito? Eu falei, filha, é o cabelo da mamãe, o seu é liso. O da minha filha é uma raiz lisa e uma ondulação. E o meu é assim, eu vou me assumir. Já veio a primeira pedrada da minha filha. Mas eu levei que eu
Gente, eu dou muita risada de tudo, sabe? Então, eu falei, bola pra frente, vambora. Aí, não tinha nada em casa preparado, né? Não tinha me preparado pra esse momento. Eu chamei, aí falei pra minha sobrinha, minha amiga, eu falei, vamos lá comigo na Adriana, né? Que é uma vendinha que tem aqui, a gente comprar aqueles, que eu não sei o nome. Eu estou me especializando em cabelo cacheado, eu vou aprender tudo bonitinho, gente. Aprendi muita coisa, tenho muito conteúdo, mas tem coisa que eu ainda não sei. Que prende, né? Que vem aqui e prende o cabelo pra dar mais uma. E não tinha creme nada. Falei, vamos lá comprar uns escala, depois eu vejo outras marcas, outras coisas. E comprei. Aí arrumei, defini e tal. Porque. E gostei. Achei estranho, porque essa parte aqui assim do meu cabelo. Depois eu vou colocar uma fotinho aqui pra vocês. Ficou com muito liso, né? O resto do cabelo, ele acabou que. É que meu cabelo tá molhado ainda, não secou. Ele. Como é que fala? Meu cabelo. Não sei, a frente do nosso cabelo é muito diferente, né? Assim, demora tudo, é mais demorado. Acredito que é a parte que mais é agredida pelo sol, né? Por produtos que acaba pegando muito mais aqui na frente. E meu cabelo tava bem feio na frente. Mas, cara, não deu 2 meses. O meu cabelo tava todo bonitinho, todo bem definido. E eu acho que hoje ele ainda mostra alguns cachos ali ou outro. Depois que eu tive filho, passou, meu cabelo mudou. Porque quando eu era criança, aí eu lembro que a vizinha tinha a filha dela, fazia twist. Quando soltava, ficava tudo cacheadinho. O meu não segurava nem o twist. E eu queria. Eu achava lindo o cabelo dela. Mas enfim, o meu não tinha. O meu era o armado mesmo, que não tem definição. Não tem muita definição. É um black. É um cabelo que hoje ele faz. Algumas definições, depende do produto que se usa, eu consigo trazer mais um pouco de definição. Mas aqui hoje eu defini com um produto super leve. Meu cabelo não fica definido com um produto leve, ele fica mais pro black. Mas eu gosto assim, ó, desse black que você olhando, você vê um cachinho ou outro, né? E aqui eu tô numa terceira transição, tá, gente? Eu vou chegar nessa parte. E aí, enfim, passei esse processo, a primeira transição. Tranquilo. Aí meu cabelo foi crescendo, foi crescendo. E eu fui amando cada estilo. Porque ele vai crescendo, né? Ele fica de um jeito, depois ele vai ficando de outro, aí vai crescendo, crescendo. Eu fui amando cada um deles. Simples assim. Amei, de verdade. Aproveitei, recebi muitas críticas, recebi muitos elogios. E até então, muitas clientes minhas acostumaram, muitas elogiou, mas uma boa parte me criticou. E eu segui firme. Só que eu queria que meu cabelo ainda tinha um preconceito com black. Eu queria que o meu cabelo tivesse cachos, tá? Então eu fiz algumas besteirinhas. E ali eu pintava, eu via que dava mais definição. Então, pintando o cabelo me traz mais definição. E assim foi que eu fui conseguindo algumas coisas, né? No meu cabelo, definição, eu fui aprendendo. E eu queria muito mesmo, que o meu cabelo tivesse cachos, né? Eu fui entender com o passar do tempo, eu fui entender que o meu cabelo não é diferente, né? É um 4A, um 4B, algumas partes é um 3C, ele tem muitas texturas juntos. E eu fui entendendo que eu também cada cabelo tem a sua curvatura. Não adianta. E aí eu fui entendendo porque queria um cabelo liso. Eu queria muito um cabelo cacheado, liso não, desculpa. E aí eu fui aprendendo a lidar, fui aprendendo a amar, porque quando ele tá mais curtinho, eu sinto que ele tem mais definição. Conforme ele vai crescendo, fica leve definições nas pontas e a raiz fica mais afro. Então eu fui aprendendo.
fui aprendendo muita coisa com o meu cabelo, cuidando dia após dia, né? E eu sempre fui, tanto com cabelo liso quanto com cabelo natural. Logo que eu cortei, deixei um tempo, já pintei de preto, né? E aí depois eu sempre fiquei no liso, tanto liso quanto eu quero ficar entre o vermelho e o preto. Só que quando eu alisava tinha uma diferença, que você faz progressiva, desbota. Então você vai lá e tá com outra cor. E o natural não, né? Que aí eu digo hoje que meu cabelo tem a aparência de natural, mas não é sem química, porque eu pinto. Então a coloração é uma química. Muitas pessoas falam que não, mas é, né? E, enfim. E ali eu fui usando, aprendi a fazer umas trancinhas, aprendi não, né? Uma mulher fazia em mim as trancinhas e hoje eu tenho uma outra que faz também. Então algumas vezes vocês vão ver o diferente. E aí gente, desculpa porque eu tô com a rinite atacada. Então tem hora que eu tô meio fungando. Mas eu deixei crescer. Aí cresceu. No final, eu acho que eu tava em 2022. Eu resolvi trocar a cor. A Linda vai lá. Estudando pouco, foi deixando, né? E tentando entender meu cabelo. Então, eu fui e descolori o meu cabelo. Peguei, pó descolorante, descolori. Tinha uma leve facilidade, né? Que sempre tinha as coisas, tinha um espaço onde eu já cuidava das pessoas. E ali eu fui descolorir o cabelo. Vou colocar uma foto aqui do lado pra vocês verem. Gente, foi um choque pra mim. O meu cabelo perdeu muita definição. Meu cabelo, ele esticou. E eu sem entender, no dia, tava perto do Natal. E eu tenho que cortar, porque amanhã eu vou atender, né? E era aquela correria. Resolvi colocar meu cabelo pra frente. E amei o corte que ficou. Mas eu cortei demais. Eu cortei muito meu cabelo, cara. Quando eu joguei pra frente, que eu cortei, que eu voltei, eu defini. Ficou. Aí eu consegui. Alguns lugares ficaram mais esticados que o outro, mas eu consegui. Ele fez cachinhos, gente. Ele fez muitos cachinhos. Ficou super definido. Ficou muito bonito. Ai, gente, desculpa. Filhos é assim. Você espera um momento pra fazer algo e os filhos atrapalham. Enfim, amei o corte que tava no meu cabelo, que ficou. Ficou vermelho. Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. Ficou com muita definição. Ótimo. Amei. Ai, gente. O cabelo foi crescendo. Foi crescendo. E aí ficou o mesmo problema quando a gente alisa o cabelo. Só que reverso. É isso. A raiz crescia forte, resistente. E as pontas estavam fracas, com descolorante, com coloração. Com tudo que vocês imaginam. Falei, e agora? E quebrava. Né, que o cabelo, com um mês que eu fiz isso, um mês e pouquinho, minha raiz imensa. E o meu cabelo quebrando, quebrando, quebrando. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí fui segurando, né? Porque eu usava muito amarrado. Amarrado, e quando está solto, muitos defeitos as pessoas não vê. Mas a gente que faz a definição, que pega no cabelo, mexe a mecha, vê. E eu sou uma pessoa que me incomodo muito. Não importa o que o outro esteja vendo. Mas se eu estou sentindo, se eu tô pegando e tô... Não adianta. Eu meto a tesoura. Não gosto. Aí eu fui e inventei de fazer uma coisa. Porque assim, eu estudei muito, tive muitas experiências, né, com cabelos e tudo. Mas confesso que natural não. Ah, tá natural, aguenta. Tá natural, aguenta tudo. Era assim o meu pensamento, né? Falei pra minha amiga, a mesma que cortou meu cabelo. Já sei,
vamos comprar um relaxamento. Vou comprar um relaxamento. E aí a gente passa só na raiz onde cresceu. E aí ele vai ficar na mesma textura das pontas, vai ficar mais maleável e melhor pra pentear, pra cuidar. Ah, minha amiga. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Vocês já imaginam a merda que deu. Meu cabelo caiu tanto. Por quê? Gente, parece que... É que no cabelo... Não tenho muito medo, né? Mas... Eu não pensei assim, eu só pensei na raiz. E eu esqueci que eu tinha descolorido as pontas. E quando a minha amiga passou, ela penteou. E um cabelo crespo, ondulado, se você quer só soltura de cacho, só deixar mais macio, mais maleável para pentear. Eu não tive, foi a primeira experiência que eu tive com o meu cabelo natural com relaxamento, né, que eu já havia usado antigamente, mas era mais pra alisar. E eu me perdida ainda, sem muita informação e sem pesquisar tanto, tá? Fui e fiz, o que dava na minha cabeça ia lá e fazia. Caiu muito, ficou triste, mas eu sempre com produtos bons, com tratamentos bons, reconstrução. Cuidei. Meu cabelo ficou feio. Muito feio. Porque ficou, tipo, essa parte aqui assim, ficava tipo uma buchinha, né? Aqui assim, ficava estirado e vinha a raiz. Gente, ficou feio. Quando eu fiz, tal, ficou bom. Aí quando cresceu a raiz, o mesmo problema. Eu falei, não vou mexer, vou deixar crescer e vou cortando. Mas chegou um momento que me incomodava muito. Eu vou deixar a foto aqui do lado passando pra vocês ir vendo, porque foi bem triste. No momento não, eu fui vivendo, né? Só que eu falava, ai, caramba, meu cabelo cresceu agora que meu cabelo tá bonito. Eu vou ter que cortar de novo. Aí fui usando, deixei. Aí pintei, tirei o vermelho, escureci. E fui e escureci. Foi. E dei uma cortada em casa. Falei, não, mas eu queria aquele corte. Que baixinho aqui. E fica só aquela... Eu acho chiquérrimo. Falei, eu quero esse corte. Falei, mas eu não sei fazer esse corte. Vou numa profissional. Quando cheguei, meu cabelo tava mais ou menos aqui. A profissional falou, ah, você tem certeza? Seu cabelo tá muito grande. Eu falei, não, eu quero cortar. Porque ele estava aqui. Só que, tipo, as pontas estavam cheias de químicas, de coisa. Nessa altura, assim, do meio, uns 4, 5 dedos tá liso. E a raiz nova. Então, como o cabelo é muito cheio, muito volumoso, quando você solta e tal, você dá um truque, ele fica bom. Mas não, pra mim não tava bonito. E aí eu fui nessa profissional. Pra quê, gente? Pra quê? Ela cortou com a maquininha, até aí tudo bem. Ela me deixou igual o Bozo. Gente, ela me deixou igual o Bozo. Ela não fez como era pra ter feito no meu cabelo. Não cortou o meu cabelo quando você pegava assim. Tava igualzinho o Bozo. E aqui em cima, eu vou deixar a foto pra vocês. Ficou horrível. Horrível. Só que eu sou desencanada, né? Eu falei, nossa, que bosta. Cheguei em casa, eu mesma fui, cortei meu cabelo umas 4 vezes pra tentar acertar a merda que ela tinha feito. Essa é a verdade. Aí fiquei com o cabelo, minha segunda transição. Porque eu já fui na intenção, falei, já que eu vou tirar essa química de descoloração, de coloração, de relaxamento, eu vou fazer um corte que eu gosto, por mais que a frente aqui ia ficar um pouco, mas depois eu ia tirando aos poucos conforme ele fosse crescendo. Mas eu ia cortar um corte que eu sempre sonhei, só que por conta de já ter passado pela transição, eu ainda não tava muito preparada para ter meu cabelo curto naquele tempo. Aí eu fui levando até onde deu. Depois eu falei, não vai dar certo, tem que cortar esse cabelo, tem que cortar. Falei, vou numa profissional, corto o corte que eu quero, que pelo menos eu vou ficar estilosa com o corte que eu quero, e depois ele vai crescer de novo. Eu não sou encanada com cabelo crescer, de
precisar passar do zero de novo. Que é igual eu tô aqui. Tá um pouco maior do que a primeira vez que eu passei pela transição, sim. Mas aconteceu também de alisar meu cabelo. E eu vou falar com o quê? Aí fiz essa segunda transição, fiz esse corte. Ok, me amei. Gente, esse cabelo foi crescendo. É tanto que eu tentei imitar agora, mas não consegui. Meu cabelo foi crescendo e aqui tava de maquininha, acho que ela passou a 2 ou foi a 3, ficou baixinho. E aí ele foi crescendo, crescendo. E ele foi pegando um formato lindo, amei. Eu falo que meu cabelo quando começa a crescer e eu vou amando cada momento. E foi crescendo. A única coisa que eu continuava usando, coloração. Eu não gosto da minha raiz, do meu cabelo natural, não gosto. Eu acho que fica muito fubabento o cabelo, fica aquela cor clara, sabe? E eu não gosto, eu gosto dele pretinho. Aí, o meio do ano passado, meu cabelo estava enorme. Falei, hoje eu quero fazer uma escova. Quero ver o meu cabelo liso. Pra me ver o tamanho que tá, porque um tempo atrás também, na primeira vez que eu fiz uma escova pra ver como que tava. E na época ele tava aqui, aí tipo, ele tinha crescido muito. E tipo assim, em 8 anos eu sempre vou cortando, eu praticamente corto meu cabelo a cada 1 mês, 2 meses, tá? Eu tiro uma pontinha, nem que seja um pouquinho, mas eu tiro. Aí eu fui e fiz essa escova. E meu cabelo tá natural, não dá nada. Não me atentei que as escovas que eu utilizo pra fazer progressiva eu não poderia usar no meu cabelo. Porque às vezes fala, é ruim de alisar esse cabelo crespo, não alise e tal, que eu já passei por muitas coisas dessa. Mas não sei o que acontece quando ele está 100% assim natural, né? No máximo com uma coloração. Gente, ele alisa com qualquer coisa. E já ouvi histórias de gente falar, cuidado com o meu cabelo. Algumas pessoas que vinham com cabelo natural fazer escova pra diminuir a chapinha, essas coisas eu já sabia. Pra não alisar. Já vi histórias de pessoas que teve corte químico, que foi fazer uma escova. Mas na hora eu não lembrei disso, gente. Só me deu a doida que a gente, mulher, assim, eu quero fazer uma escova. Fui lá e fiz a escova. Plena. Fui lá e fiz a escova. Ficou bonito. Não gostei. As 2 vezes que eu fiz escova já depois que eu passei pela transição, não gostei. Não me encontrei. Não me senti eu mesma. Me senti estranha. Me senti diferente, sabe? Não gostei. Péssimo. Horrível. Tanto que eu falei, pelo trabalho. A primeira vez eu tinha o salão, tinha funcionária, a menina fez no meu cabelo. Falei, aí ela falou, nossa, foi umas 4 horas pra escovar meu cabelo. A menina falou, você tem que ficar no mínimo 15 dias pra escova durar, porque deu trabalho. Eu falei, eu vou ficar, que não sei o quê. Quando eu comecei, aí as clientes já tinham acostumado comigo com o cabelo afro. Aí as clientes sabiam, o que você fez no cabelo? Nossa, você tá muito estranha, não ficou bonita. Aí já começaram a criticar, né? Já começaram a me aceitar, porque eu me impus. Eu me impus. Eu decidi ser quem eu era, entendeu? Não importa o que os outros falassem. E aí a segunda que eu fiz também, todo mundo, nossa, você escovou o cabelo, você tá estranha. Ficou diferente. Não gostei, prefiro natural e tal. Eu também não gostei. Mandei pra minha tia, nossa, você ficou mais nova, mas ficou estranha. Todo mundo, né? E detalhe, eu esqueci uma parte que todos da minha família me criticaram. Principalmente a minha mãe. Os meus irmãos. Muito zoeira, né? Que a gente é muito zoeira. Mas a minha mãe não se conformava de eu estar deixando meu cabelo natural. Eu tenho que falar isso pra vocês. Tá horrível, que cabelo feio, cabelo cotó. Nossa, que coisa, nossa, não tá bonito, sei o quê. Falou muito do meu cabelo. E eu tive que aguentar. Graças a Deus que eu não morava mais com ela, mas todo momento que ela podia, ela falava do meu cabelo. Enfim, aí fiz essa escova, lavei, tranquilo, normal. Não tinha percebido. O cabelo começou a crescer. Quando eu fui ver, havia alisado uns 3, 4 dedos, 4 centímetros. Porque a raiz do meu cabelo alisou com a escova. Conforme ele foi crescendo, 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 ele ficou
com o mesmo problema que eu havia tido da outra vez. O meio alisado. Cresceu raiz, as pontas estavam normal e o meio alisado. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, me incomodando. E o meu esposo, eu falei, eu vou cortar o cabelo. Aí tem uma semana mais ou menos, aí eu falei, vou pintar. Eu falei, eu queria descolorir, queria mudar, queria vermelho. Aí eu falei, mas eu não tô disposta a passar pelo mesmo processo de descoloração novamente. Porque eu sei, hoje eu tenho técnicas, eu fiz alguns cursos me aperfeiçoando em cabelo. Então, por exemplo, teria que fazer um teste de mecha, que da primeira vez eu nem fiz, que eu descolori. E ver o que ele vai abrir, o que ele vai aguentar. E também assim, eu peguei o X de 40, hoje eu sei que a de 10, a de 20, a de 30 descolore do mesmo jeito. Só que pra tirar, tipo, demora mais. E aí você tem toda uma frescura, gente. Toda uma frescura pra fazer essa descoloração. Não vou fazer não. Vou cortar as pontinhas e vou pintar. Tá. Cortei as pontas, falei, vou tirar bastante dessa vez, porque meu cabelo tava... Deixa eu ver. Tava aqui, assim, a altura do peito. Tava muito grande. Aí, meu esposo... Tá bom, tirei as pontinhas. Tá, fui pra igreja. Cabelo. Quando eu voltei, tava gostando. Mas eu não tinha definido ele, não deu tempo. Eu passei só um creme de reconstrução e fui com ele assim mesmo, né? Aí, no outro dia, eu fui definir. E as pontas, elas ainda estão, tá? Porque eu tenho que acertar esse cabelo. Se você ver, ficaram muito assim. Que aqui ainda tem umas partes que eu vou arrumar. Aí, eu fui, cortei. De novo, defini, não gostei da definição. Quando eu acordei no outro dia, o meu cabelo normalmente ele acorda assim, um pouco amassado, mas ele acorda assim. Ele acordou, eu vou deixar a foto aqui. A raiz bem cheia e aquelas pontas finas alisadas assim, sabe? Que elas floresceram no meu cabelo. Aí eu, ai meu Deus, eu não acredito não. Aí eu falei, quero fazer um corte curto, novamente. Fui lá, cortei. Assim. Eu me baseei numa foto do outro corte que eu havia feito, curtinho, que a mulher fez, passou a maquininha, que eu acabei de falar pra vocês. Eu queria me basear naquele corte. Mas eu confesso que eu não quis arriscar ir num cabeleireiro, num profissional. Porque pra mim fazer esse tipo de corte sozinha não dá. Então eu abaixei mais aqui, né? E aí, conforme ele vai crescer, eu vou conseguir. E detalhe, gente, eu vou deixar a foto de quando eu cortei meu cabelo aqui. E o meu cabelo já cresceu. O meu cabelo já cresceu e ele já mudou de uma semana pra outra. É tanto que eu vou começar a gravar mais vídeos mostrando pra vocês acompanhar ele, porque o meu cabelo cresce muito rápido. A gente tá no final de outubro. Daqui 2 meses, ele já vai estar, tipo, sabe? Isso que ele tem um efeito encolhimento muito grande. Mas ele cresce rápido e ele mostra que ele cresceu. Enfim, né? Deu pra vocês entender. A minha câmera aqui tá oscilando, é o meu primeiro vídeo, né? Então a gente fica um pouquinho atrapalhada, mas eu preciso compartilhar, eu preciso começar a colocar isso pra fora, contar um pouco da minha história pra vocês, porque eu sei que tem muitas mulheres que já passou por isso, já teve algumas experiências, e de muitos vídeos que eu procuro aqui no YouTube, eu não vi cabelo ainda com a mesma textura que o meu, com a mesma curvatura que o meu. Eu senti muita dificuldade de me identificar com algumas, com muitas, né? Você vai pegando umas dicas, tem muitas dicas que elas falam, não serve pro meu cabelo, né? Muitas coisas. Então, assim, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha com uma amiga, com quem vocês sabem que passa por esse problema, ou que, né, acredito que a minha história pode ajudar ou incentivar mulheres a ter força, coragem e determinação, gente. A gente tem que se amar em primeiro lugar, né? E eu sei que de alguma forma eu vou ajudar vocês. De alguma forma eu vou estar ajudando vocês. Eu vou estar inspirando mulheres, né, negras, mulheres com cabelo afro, crespo,
as cacheadas, onduladas, mas o meu maior foco é crespos, afro, porque o meu cabelo eu não achei alguém que se identificasse comigo, alguém que gravasse um vídeo e fosse a mesma textura do meu. Porque o meu cabelo não tem esses cachinhos, essa perfeição que eu fiquei por muito tempo querendo ter. Eu cheguei até já a passar botox pra ver se solta. Eu fui em um outro cabeleireiro na primeira vez que eu lembrei agora. Ele falou: "Eu vou deixar esse cabelo seu cacheado". Gente, meu marido lembra até hoje, ele morre de rir. Ele fez com o dedo. Meu cabelo, não sei se eu vou conseguir mostrar. É que ele não tá seco. Eu ia esperar ele secar pra me gravar, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje. Meu cabelo, ó, eu vou te mostrar principalmente aqui pela frente. Eu vou fazer um cacho aqui pra vocês verem a realidade do meu cabelo. Ó. Ele não faz, ó. Ele fica, ó, ele desmanchando, ó. E se ele faz, ó, você pode ver, da raiz pra cá, ele não faz. Ele no máximo que ele faz alguma coisinha é na ponta. E eu não gosto desse negócio assim. E se eu fazer cachinho nele todo, agora aqui no meio, ele já faz. Se eu fazer, ó, tá vendo? Mas não é cachinho molinha, é um cachinho mais fechadinho e tal. E eu não gosto. Eu confesso que eu não gosto do meu cabelo. Aí ele fez com o dedo. Um monte de coisa. Eu saí de lá com vergonha e me achando ridículo. Eu me senti, Deus que me perdoe, Senhor, uma mendiga com cabelo todo estranho, gente. Também não tenho foto porque naquela época eu tava começando, né? E eu não tirei foto daquele dia, mas não gostei. Eu não gosto que as meninas fazem, ai, definição com o dedinho. Tá vendo que tá branco? Meu cabelo, ele não absorve o creme, cara. Tem gente que posta e vai lá e o cabelo daqui 1 hora, 2 horas absorve todo o creme. O meu não, eu tenho que tirar com a toalha. Entendeu? E se eu amassar muito, eu não gosto. Normalmente, se eu tenho um lugar pra ir, eu gosto de arrumar um dia antes. Porque eu prefiro meu cabelo no dia seguinte. Ou se eu tenho algum lugar pra ir, pelo menos arrumar de manhã. Pra noite ele tá melhor. Então, tem muitas técnicas, muitas coisas que eu aprendi. E eu creio que tem muita gente passando por isso. Tem muita gente tentando, né? E tentando muito se achar alguém que se identifica, alguém parecido, na mesma pegada do meu cabelo. E eu acredito que eu vou ajudar muita gente. Então, eu estou passando pela terceira transição capilar. Em média de 7 a 8 anos, vai. Eu acredito que tem uns 8 anos. Certinho, exato. E que eu passei por isso. Então, meu cabelo aqui, ele não tá seco. Ele tá molhado. Se eu abrir aqui pra vocês, vocês vão ver que tá tudo branco por dentro. Ele tá molhado. Pelo lado de fora, ele secou, né? Ele seca aqui já. Mas dentro ele tá molhado. Eu usei um creme muito leve hoje pra mostrar realmente como o meu cabelo é, tá? Como ele é. Porque eu consigo trazer um pouco mais de definição pra ele com produtos. Não gosto de muitos produtos. Já experimentei muitos produtos e muitos eu não gostei. Principalmente uma marca aí que todo mundo usa muito. Tô pensando em comprar ela novamente para fazer um teste, porque em algumas aulas que eu tive, fala que o nosso cabelo também, às vezes, de primeira não aceita, tem um pouco de resistência. Porque pra mim, algo que se dá no meu cabelo, pode ser crespo, liso, não muda. O cabelo, ele tem que ficar molinho, você sentir. Na minha experiência e especialista em tratamento para cabelo liso. Hoje mudando, migrando, né, porque eu quero atender hoje cacheadas, então eu vou trazer muitos cabelos. Não só o meu, né? Eu vou trazer muitos cabelos com texturas diferentes, cabelos ondulados, cacheados e crespo. Afro, gente, igual o meu. Eu vou trazer muita coisa pra vocês aqui. Então, vocês não vai ter só a experiência do meu cabelo,
Mas eu senti muita necessidade de achar pessoas que gravem vídeo com a mesma textura do meu cabelo. Então eu decidi, eu falei, eu vou fazer vídeos no YouTube para ajudar as pessoas. Então aí não se esqueça, senão eu vou ficar falando aqui, eu tenho muita história para contar. Hoje foi só um resumo, né, de como eu já passei por 3 transição capilar. Um resumo e mais pra frente eu vou gravando mais vídeos. Estou à procura de modelos, né, porque como eu tô migrando da área de tratamento de cabelo liso, eu vou estou me especializando, né, já fiz um curso, estou no segundo. E agora também tem muita coisa que é na prática. É pegando, cabelo é vendo. Porque cabeleireiro é assim, você aprende a teoria, você aprende ali, mas nada melhor do que você todos os dias pegar e encontrar um desafio ali na sua frente e você conseguir manuseá-lo sozinho, sem ninguém, sem professor, sem nada. Então, né, eu já tenho uma base. Não é a mesma coisa, muda, porque antes eu aprendia a destruir a curvatura natural do cabelo. E hoje eu quero aprender a cuidar, a tratar do cabelo. Então eu tenho muita experiência minha e vou ter muitos vídeos aqui que eu vou gravar as minhas modelos e clientes que me permitir eu gravar, né, o tratamento, corte, tipos de curvatura. Então vai ter muita informação, muita coisa nesse canal. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha. Eu vou deixar o meu Instagram aqui também, que no Instagram eu vou fazer postagens diárias, né? Pra vocês verem eu cuidando do meu cabelo e cuidando de outros cabelos a não ser o meu. Então eu peço pra vocês, né? Muito obrigado pra quem me assistiu e quem se identificou, quem já passou por esse processo. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vai estar o link. Eu vou deixar a foto também do produto que eu usei hoje. Eu gostei. Leve, mas trouxe uma leve definição. Eu gostei do que ele trouxe pro meu cabelo, porque tem alguns que deixam uma aparência. Ele tá bonito, né? Ele tá bonito hoje. Gente, eu confesso que eu gosto muito mais do meu cabelo curto do que ele grande, porque eu consigo cuidar melhor. Uma das decisões, porque eu quis cortar. E aí eu vou cuidar mesmo, porque das outras vezes eu cuidei muito. Quando ele chegava num certo tamanho, né, eu ia e deixava o cabelo... Ai, meu Deus. Quando ele chegava num certo tamanho, eu ia e tirava... Começava a amarrar muito. Amarrar. E isso estraga muito o cabelo. Isso é para um assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Não perca a fé, não perca a esperança. Se hoje você se encontra desanimada, prostrada, sem força, sem ânimo, creia que existe um Deus que pode tudo. Que pode mudar cenários, que pode te trazer de volta. E primeiro ame você. Antes de amar qualquer um, ame a Deus e ame a você mesmo, né? Que nos traz força e para continuar, porque não é fácil. Mas muito obrigado. Eu agradeço a cada uma e um beijo.